Boa tarde, senhor. Aí, Meu nome é Leonardo. Eu sou o juiz que vai conduzir o interrogatório do senhor, tá bom? tá bom. Antes de iniciarmos sobre os fatos, caso o senhor queira falar, é necessário fazer algumas perguntas sobre a vida do senhor. Essas perguntas o senhor é obrigado a responder. Daí eu vou informar que o senhor tem o direito de ficar em silêncio. Daí o senhor vai falar ou não aquilo que o senhor quiser, tá bom? Bom. É o nome completo, por gentileza? Francisco Jovino da Silva, Senhor Francisco, o senhor está com quantos anos? 39. 39. O senhor era casado? Depois que houve essa situação, o senhor teve mais alguma parceira? Não, senhor. Não. O senhor tem filhos? Filha, Como chama a filha? Heloísa, A Heloísa está com quantos anos? hoje é para estar com quase 10. Quase 10. O senhor trabalhava onde, senhor Francisco? Estava na empresa Supermercado Festival. Fechou aqui em Curitiba? É, Qual deles? trabalhava no CD deles, lá no Caiuá, no SIC. Ah, no SIC, certo. E o senhor morava aqui em Curitiba mesmo? Senhor Francisco, é o interrogatório do senhor a respeito dessa situação que aconteceu com a senhora Juceli. O senhor tem o direito de ficar em silêncio, caso o senhor não queira falar nada, é um direito do senhor, e esse silêncio não pode prejudicá-lo, tá bom? O senhor quer contar o que aconteceu aí? Não, senhor, só quero me redimir, falar que eu confirmo mesmo que foi isso que aconteceu, né? Eu quero pedir perdão para a família inteira. Aí. Quero mais. Não quer falar mais nada? Não, senhor. Retirado. Ok? É um direito do senhor. Encerramos então o interrogatório. Boa tarde. Tudo bem com a senhora? Tudo bem, graças a Deus. Senhora Tereza Cordeiro Chute de Andrade. Sim. Uhum. Vou pedir uma gentileza para a senhora, se a senhora puder falar um pouquinho mais alto, que vai gravar a voz da senhora, tá bom? Tudo bem. Meu nome é Leonardo, eu sou o juiz que vai conduzir a sessão plenária. A senhora seja bem-vinda. A senhora hoje foi chamada aqui, tanto pelo Ministério Público, promotor de justiça, quanto pela defesa, para nos ajudar a entender os fatos que recaem em face da pessoa de Francisco Jovino da Silva, cuja vítima seria Juscelie Cristina Pezinato. A senhora conhece o senhor Francisco ou a senhora Juscelie? Conhecia? Sim, conhecia, sim. Eu cuidava da filha deles. A senhora trabalhava? Não, eu cuidava da filha deles na minha A casa. senhora cuidava da filha Não. deles. Tá. Fazia quase 5 anos que a menina estava comigo. Eles Tá. trabalhavam numa empresa perto da minha casa Isso. e a menina ia para a escola, daí a dona levava para minha casa na hora do almoço. Entendi, só um minutinho, entendi. Mas a senhora, então, não é parente de nenhuma delas? Não sou parente nenhuma Tá, deles. a senhora tinha uma relação de trabalho em razão de cuidar da menina deles. É só para cuidar da filha deles. Certo. Mas a senhora tem alguma relação de amizade? Tinha alguma relação de amizade com a senhora Juscelie? Não, a gente não tinha amizade, porque ela era muito reservada. Se ela chegava, pegava a menina, às vezes não dava nem tempo de eu conversar com ela, explicar alguma coisa assim que estava acontecendo com a menina, porque era tudo correndo, tudo rapidinho, porque o pai estava com pressa. Entendi. Estava no carro e Tá, tava- a senhora vai explicar isso tudo, só um minutinho, tá? Eu só preciso saber se a senhora era amiga dela, mas a senhora está dizendo que não é, só tinha essa relação de trabalho. Não, tá. A senhora onde mora hoje? Eu moro no mesmo lugar, Colônia Augusta. Eu moro na rua Bino Pavelas, número 125, Colônia Augusta, aqui em Curitiba mesmo. Em Curitiba. Uhum. E a senhora hoje está trabalhando com o quê, senhora Tereza? Eu sou do lar, eu continuo em casa cuidando de crianças. Cuidando da criança, entendi. Mas a senhora está com essa situação de babá ainda? Aham. Ah, entendi. E cuida de crianças que deixam na casa da senhora? Ficam comigo as crianças. Ah, entendi. A senhora é casada? Tem filhos? Sou casada, tenho filhos, tenho neto. Tem neta já? Tenho neto, né? Olha lá. Tenho 3 netos. Entendi. Veja só o que vai acontecer aqui hoje. Vou passar a palavra então ao promotor de justiça, tá bom? Uhum. Na sequência, os advogados, que eles se encontram. Posteriormente, os jurados e juradas. Os jurados e as juradas, caso tenham perguntas. Peço à senhora que responda tudo que for perguntado e só pode dizer a verdade, tá, senhora Tereza? Por favor, se sabe, sabe, se não sabe, não sabe, se não lembra, não lembra. Só não pode dizer o que não aconteceu ou tentar aí, por algum motivo, dizer coisas que não lembrem, tá bom? A senhora aceita uma água? Não, obrigada. Pois não, muito obrigado. Por gentileza, passa a palavra ao Ministério Público. Obrigado. Boa tarde, dona Tereza. Boa tarde. A primeira observação que eu falo para a senhora é que a senhora está falando muito longe do microfone, muito baixo. Eu tenho quase absoluta certeza que os jurados
e o pessoal que está aqui não está escutando o que a senhora está falando, tá? Tá Então, eu vou bom. pedir para... Isso, olha, agora ficou ótimo. Melhorou? Melhorou bem. É a primeira Então, vez que vamos põe lá. o microfone. Eu sei. Mas nós vamos só conversar, tá bom? Fique bem tranquilo. Dona Tereza, a senhora mencionou, então, que conhecia o senhor Francisco, né? Sim. Uhum. O Chico, né? É, o Chico. Chico, todo mundo conhecia ele por Chico. E a dona esposa dele, A Juscelia. Juscelia. Isso. A senhora disse que conheceu eles em razão de que eles deixavam a filha para que a senhora cuidasse enquanto eles trabalhavam. Sim, eles trabalhavam numa empresa pertinho da minha casa. No Festival, Aham. no supermercado Festival. Sim. Que bairro que é ali? Na Colônia. Fazendinha. Fazendinha. Colônia Augusta, Fazendinha, Festival. Eles procuraram a senhora por indicação de outros funcionários que deixavam os filhos com a senhora? Sim, porque faz 32 anos que eu cuido de A criança. senhora já é conhecida lá como a tia Tereza, a que cuida tia das Tetê. crianças para o pessoal poder trabalhar. É isso? E lá do bairro, todo Perfeito. mundo me conhece. E mais ou menos, a filha deles, quando o fato aconteceu, me parece que ela tinha 7 aninhos de idade. Sim, a tia Zé Há quanto tempo a senhora cuidava da criança? tinha quase. Quase 5 anos. Então, a senhora começou a cuidar dessa criança quando ela tinha 2 para 3 anos de idade. Sim, aham. Perfeito. Qual era o hábito do casal? Eles trabalhavam pela manhã, depois do almoço, eles deixavam ela, levavam na escola, depois da escola levavam para a senhora. Como é que era o hábito do casal e a criança com relação aos trabalhos contratados pela senhora? Então, a menina ia para a escola de manhã. Daí os pais levavam. Na hora do almoço, eu levava para minha casa. Puxa um pouquinho mais para cá, abaixo. Aí. Então, de manhã, ela ia para a escola. Na hora do almoço, ela ia para minha casa. Certo. E os pais iam trabalhar. Então, sempre à tarde ela ficava com a senhora. De manhã ela ia para a escola. Essa era a rotina. É a rotina. E era o casal que levava a criança? Ou era a mãe, ou era o pai? Ou não tinha uma sequência normal, assim? Não, era a van que levava para minha casa. A Saía da condução- escola, É. a van levava diretamente na sua escola. Uhum. Então, ou seja, esta van, possivelmente, além da criança, o nome dela é Heloísa, né? É, Heloísa. Além de Heloísa, deixava outras crianças para a senhora. Tinha mais crianças que... Tá. E o retorno deles, eles dormiam na sua casa à noite ou não? Eles Não, daí a mãe pegava à tarde. pegavam à tarde. 6 horas, 6h15, 6h20, ela pegava. Tá. Quem que sempre ia buscar? A mãe ou o pai? A mãe. Sempre. E a mãe e o pai. Só que o pai não descia do carro. Certo. Esse era o costume. Esse era o costume. Parava o carro na frente, a mãe descia, pegava a criança, punha no carro e iam trabalhar. E iam para casa. Era muito difícil ele descer do carro e chegar na porta da minha casa. Ele com nunca fez isso. Tá. Não, Durante ele esses... fez, mas era difícil. Era difícil. Aham. Tá. Durante esses 5 anos, né? Ele sempre teve carro. O casal sempre compareceu com carro para buscar a criança. Com o carro. Havia troca de carro assim constante ou sempre era o mesmo carrinho? Não, sempre foi o mesmo carro dele. Sempre o mesmo carro. Lembra que carro que era? Era um vermelho, um carro vermelho. Carro vermelho. Né, lembra? Tudo bem. A senhora, já que conversava mais com a mãe, né? Que a mãe que sempre descia e pegava a criança e levava para o carro. Conversava com ela a respeito da rotina da criança em casa, na escola. Tinha algum contato ou não conversava? Não, nenhum. Ela não conversava. Ela chegava correndo, pegava a menina correndo, porque o pai estava com pressa, porque o pai estava nervoso. Aham. Sempre, Sempre foi assim. Aham. E ele, a senhora disse que uma vez ou outra ele fez esses trabalhos de descer do carro e pegar a criança. Chegou a conversar com ele, falar com ele ou não? Não, às vezes ele descia para fazer o pagamento para mim. pra me pagar. Ele que fazia o pagamento para a Aham, senhora. era ele. Uhum, Daí pegava a menina e saía. perfeito. Então, O pagamento era mensal. era pensão. Tá certo. Então isso perdurou durante uns 5 anos aproximadamente. É uns 4 anos e pouco, mas Tá certo. Em alguma ocasião, durante todo esse período, né, a senhora chegou a notar
algum comportamento diverso da criança, enfim, algum comentário de que a situação em casa não estava boa, algo do gênero ou não? Não, às vezes ela chegava na minha casa e chorava, daí dizia, tia, meu pai brigou com a minha mãe. Às vezes a Aí- menininha contava isso. Ah, Meu daí pai, eu acalmava ela, fica tranquila, fica Tá. calma, porque todo casal às vezes tem sim, muita família, coisas né? de... E vai ficar tudo numa boa, assim, sabe? Certo. É só isso. A senhora chegou a comentar com a mãe, a dona Jusceli, dessas conversas, né, que a menininha contou para a senhora, do choro, olha, ela contou que vocês tiveram discussão na casa, no carro, etc. Não, eu nunca comentei Nunca nada comentou. com ela, porque ela não conversava com a gente. Certo. Ou seja, O assunto dela era chegar, pegar a menina e ela vai embora. muito bem. Fizemos um conhecimento do que a senhora fazia, como é que era a tratativa da senhora com ela e com ele. Agora nós vamos falar já mais no dia dos fatos, ali quando aconteceu, né? Uhum. A rotina foi a mesma. Foi A mesmo? menina chegou da escola, ficou com a senhora à tarde e à tarde foram buscá-la. É isso que aconteceu? Isso mesmo. Uhum. Eu tenho que isso teria acontecido no dia 16 de setembro, 17 de setembro, por aí. A senhora não se recorda Não a foi data? dia 15 de setembro? Acho que foi. 15, 16 de setembro? A senhora não lembra a data? Acho que foi dia 15. Se eu não me 15? engano. Tá bom, vamos lá. Se eu não me engano, é dia 15 que Não tem aconteceu. problema. Nós temos aqui tudo documentado os dias, tá? Dia 15. Então tá, ela chegou lá, ficou com a senhora no período da tarde. Como é que foi ali nas 6h30, 7 horas, no horário delas ir embora? Então, a menina chegou, passou a tarde com nós, e daí pegou, quando foi 6h25, o pai e a mãe chegaram lá pegar ela. Daí a mãe desceu do carro, foi lá. Só uma pergunta, agora meio uma curiosidade. A senhora foi muito precisa com o horário 18h25. Porque Foi 18h25 que ela pegou nesse dia, menina. a mãe, a mãe. Jusceli, E ele pegou no carro. levou no carro. Uhum. A senhora viu o carro chegando, normalmente, como eles sempre faziam. Eu vi, porque, né, o vitrô, a gente olha pro vitrô, os carros chegando, os pais chegando, pegando as crianças, né? Certo. E daí ela desceu, chegou lá, e uma semana antes a menina teve doente, daí a mãe chegou pegar ela e ele disse assim, rapidinho, rapidinho, que o pai tá com pressa, o pai tá nervoso, deixa a mãe abotoar a tua blusa aqui, abotou, mas a mãe não olhava para mim. Tá? Entendi. Ou seja, nesse dia, novamente, ela chegou com pressa, que o pai estava com pressa, que ia pegar a criança e levar para o carro. Como sempre. Certo. Daí pegou a menina, arrumou a blusa da menina e saíram. 6h25. 6h25. Entrou naquele carro vermelho. A senhora chegou a ver ele ou não? Não, eu vi de longe. Viu né? de Ele tava longe. Mas dava para ver que era ele que estava no motorista. Era ele. Tá. ele. Aí ela pegou a criança, entraram no carro e foram embora. Uhum. Como sempre fizeram. Daí foram embora. E estava meio chovendinho, né? Quando foi 8 horas da noite, o meu marido falou assim, Tê, ó, o carro, o Alô voltou. Daí eu falei, como Alô voltou? Alô é a menina, né? Chamada Alô. Alô voltou. Eu falei, não, mas ela... Eu falei, não pode. Daí ele disse, olha lá. Daí eu olhei o carro parado. Né? Tá. A senhora, quando a senhora diz, olha lá, a senhora estava olhando pela janela, pela porta? Pelo vitrô. Tem um vitrô. Pelo vitrô a senhora viu que chegou o carro lá. Uhum. O carro, a senhora reconheceu de quem era o carro? Não, sabia que era ele. Sabia que era ele. Era o único carro vermelho que ia pegar as crianças. Tá. E dali da onde a senhora estava, dava para ver quantas pessoas tinham no carro? O caso não dava para ver porque escuro, né? Escuro. Daí eu fiquei olhando, daí não desceu ninguém. Daí eu falei, o carro parou, não desce ninguém. Eu voltei para trás para sair para A senhora saiu pelos fundos e foi lá ver o que estava Quando acontecendo. eu saí, a menina abriu a porta do carro e veio com a mochila, arrastando a mochilinha, sabe? A Heloísa. A Heloísa. Quando ela desceu da porta do carro, só para que a gente possa entender, né? Eu quero ter a sua visão. Uhum. Eu não estava lá, eu preciso saber. A senhora, quando sai, o carro estava estacionado com o motorista para o seu lado ou com o motorista para o lado Do de lá? outro lado. Para o lado de lá. Então o carro estava assim. A senhora chega, a menina desce por este lado ou pelo lado Pro lado da minha casa. do lado da sua casa? Pela porta de trás ou pela porta da frente? De trás. Pela porta de trás. É. A menina saiu sozinha. Saiu sozinha, chorando, puxando a mala.
Daí a gente se encontrou na garagem, daí eu falei, o que aconteceu? Por que você está chorando? Daí ela não falava coisa com coisa. Ela falava assim, minha mãe desmaiou, a minha mãe estava cozinhando, a minha mãe se queimou, minha mãe gosta muito de pera, sabe? Ela dizia várias coisas referente à mãe. Tudo ao mesmo tempo. Tá. Eu falei, o que você está falando? O que aconteceu? A minha mãe desmaiou, meu pai vai levar ela para o hospital, não sei o que, não sei o que. Eu falei assim, ela está aí? Daí ela falou, tá. Eu falei, então entra para dentro que a tia vai falar com o pai lá, ver se vocês estão precisando de ajuda. Daí eu saí lá, quando eu abri o portão, ele travou o carro. Entendi. Ou seja, só para me corrija se eu entendi errado alguma coisa. A senhora sai para ver o que aquele carro estava fazendo parado na sua frente, a criança desce sozinha, a senhora pega essa criança, que estava chovendinho, a senhora disse, 8 horas da noite, Claro. traz para o interior da garagem da sua casa, é isso? Isso mesmo. A menina conta essa história, que a senhora não entende muito bem, que teria acontecido com a mãe. Ela diz, a mãe está lá, o pai vai levá-la para o hospital, é isso? Minha mãe... E a senhora volta para o carro. Aí as travas do carro se fecham. Quando eu abri o portão, ele travou o carro. Tá. E dava para ver se ele, a mulher, no caso, a dona Juscelia, estava no carro? Então, daí eu cheguei até o carro e eu chamava ela e batia. Mas dava para ver ela ali? Ela eu não cheguei a ver, mas tinha uma coberta do banco do passageiro até o colo dele. Ah, entendi. Uma coberta ocultava e não dava para saber se era uma pessoa ou só a coberta. Então, daí eu tentava ver se via alguma coisa, não, mas eu vi, só que tinha uma coberta cobrindo alguma coisa até o colo dele. Até o colo dele, do passageiro para ele, assim. Daí eu chamava, não nada, e ele bem tenso no E banco. ele do banco. Ele no banco, bem Não abriu janela, não falou Não, nada. nada. Eu dei a volta, fui até ele, né? E chamava ele, né, para ele abrir, para conversar com ele, perguntar. Ele não, sabe, ele não atendeu, ele ficou bem, ele nem olhou para o meu lado. Ele só fazia assim, ó, com as mãos em cima daquela pessoa. Pelo será o que estava no colo dele. Sim. Daí eu vi que ele não ia me atender, eu saí correndo e fui atender a menina. Daí quando eu entrei para dentro, ela estava no quarto, daí eu falei, Lô, o que aconteceu? Quando eu ia para tia? O que aconteceu? Daí ela falou, não sei, tia, minha mãe não está bem, minha mãe desmaiou. Daí meu pai se perdeu ainda, nós fomos lá para um lugar muito longe, se perdeu e não sabia achar mais sua casa. Não achava a sua casa. Achava a minha casa. Daí quando ele lembrou, daí a gente veio para cá e agora ele vai levar minha mãe no médico. Bem assim ela falou. Eu falei, Lô, você tem certeza que tua mãe não está bem? O que aconteceu com tua mãe? Eu disse, não sei, tia, minha mãe desmaiou. Ela gosta muito de pera. Ela só falava disso aí. Muito de pera. Daí eu falei, Lô, daí ela disse, ó tia, eu não sei o que aconteceu, mas olha o que está no meu tênis. Ela levantou o pezinho assim, ela estava com o pé mesmo, estava cheio de sangue só no pé. O pé dela tinha sangue no sapato, no tênis. No solado do tênis. No solado do tênis. Daí eu olhei assim, eu falei, sabe o que aconteceu? Você pisou no gramado lá e pisou em cima dos moranguinhos, lá estourou o moranguinho. A senhora quis tirar... Daí eu falei, tira o tênis, a tia vai guardar. Daí, depois a tia dá um jeito. Peguei o tênis e levei para a lavanderia, mas só levei para tirar dentro de casa e deixar fora. Né? Tá, só um minutinho. Enquanto a senhora deu a volta no carro, tentou conversar com ele não lhe atendeu, a senhora voltou para atender a criança. Ele permaneceu lá fora ou foi embora? Ele permaneceu por mais um minuto lá fora. Um minutinho lá fora. E depois foi embora. Daí foi embora. Tá. Daí eu peguei, né, pedi ela lá, daí eu já vi o que era, né? Eu falei, agora, ele vai voltar aqui. E ele voltou. Naquele dia ele voltou 5 vezes, ficou registrado na câmera. 5 vezes. Sim. Essas câmeras foram passadas para a polícia? Foi, eles pegaram lá. 5, ele voltou até meia-noite. A última vez foi 10 ou 20 para meia-noite que ele teve. Tá, deixa eu só fazer então uma linha do tempo. 6h30, a mãe vem e pega a criança da sua casa e entra no carro e vai embora. A senhora disse que 2 horas depois, 8 horas, 8 e pouco. 8 horas. 8 horas. O carro retorna, desce somente a criança. A senhora não vê a mãe, no caso, mas vê o homem, no caso ele, no carro. A senhora vê um cobertor apenas no passageiro. Tenta conversar com ele, ele não vai e ele vai embora.
A senhora agora está me dizendo que ele voltou mais umas 4 ou 5 vezes. 5 5 vezes. Ficou registrado na câmera. Tá. E os intervalos que ele ia e voltava, mais ou menos demorava quanto tempo? A senhora tem condições de... Eu não sei precisa ser responder. exatos, assim, Eu mas... não sei responder isso daí porque ficou registrado na câmera, né? Tá, E quem teve acesso foi a polícia. Eu não vi. entendi. Não tá. Mas, ou seja, entre 8 e meia-noite ele foi e voltou umas 5 vezes. E sempre com o mesmo, da mesma forma. Chegava, parava o carro, não descia, não falava, não dizia Não. nada. Eu não sei o que ele estava, se queria pegar a menina de volta ou... Certo. A senhora olhava, via o carro, bom, Não, eu não olhei. não vi. Não, eu Só as sei. câmeras que perceberam. Aham. Perfeito. Bom, meia-noite, isso a senhora foi ver somente depois nas câmeras, então. Depois que eles comentaram que a polícia foi lá e pegou, porque as câmeras ficam tudo na casa de repouso, do lado da minha casa, né? Tá certo. A menina foi dormir que horas, mais ou menos? Eu acredito que era umas 10h30, mais ou menos. 10h30. A senhora colocou ela para Coloquei ela dormir. para dormir. Normalmente ela nunca tinha dormido ali. Não, foi a primeira vez. Não que tinha nenhuma outra criança ali. Só a senhora, seu companheiro e a menina. E a menina. Aham. Ali, quando a senhora foi colocar ela para dormir, ela voltou com o assunto da mãe, do desmaio, da pera, alguma coisa? Não. Não falava mais nada, ela só chorava. E A desceu- senhora tentou, nesse período, entre 8 horas até o horário que a senhora foi dormir, conversar por telefone, seja com ela, seja com ele? Porque a senhora tinha o contato dos pais, não tinha? Eu tinha, mas eles não atendiam. Ah, não, a senhora tentou ligar. Não atendiam. Nem ela, Nenhum dos dois. nenhum dos dois. Entendi. Pode continuar. Dormiram. E aí? Daí no dia seguinte a gente acordou, daí eu levantei, fiz o café e daí chamei meu filho e a minha nora. E a minha nora trabalhava nessa empresa também. Então ela conhecia a Lá advogada. no festival. Aham. Como é o nome da sua nora? É, a Rayane. Rayane. Aham. Daí eu falei, Rai, olha o que está acontecendo. Eu contei para ela, eu falei, você conhece o pessoal lá? Vamos ligar para lá para saber se eles estão trabalhando. Tá? A Juscelina está trabalhando, o Chico estão trabalhando. Porque não apareceu, vieram, trouxeram a menina, desapareceram, não vieram buscar. E até agora não tem notícia nenhuma. Será que eles estão trabalhando? Vamos ligar para lá? Daí ligamos para lá, nenhum dos dois. Daí... A empresa disse, olha, eles não vieram trabalhar. Então, falar que a gente ia trabalhar e daí a advogada já veio falar comigo e A falou, advogada da empresa. Aham. Falou que era para entrar em contato e pegar a prova que eu estava, né? Eu passei tudo para ela, daí ela disse assim, ó, você pega a prova, você está com a prova do crime na mão. Ah, o sapatinho. E vai no homicídio, vai ver dentro do Entendi. Daí a senhora fez o boletim de desaparecimento da mãe. Da mãe. Entregou o Aham. sapato lá. Levei a prova e fiz o boletim lá. E quando que a senhora tomou conhecimento que o corpo da dona Jusceli teria sido encontrado na casa em que eles moravam? Eu estava lá junto com a delegada no homicídio. A senhora estava a senhora estava lá prestando depoimento no Eu estava homicídio? lá, eu passei o dia inteiro lá. Entendi. E aí o pessoal que foi procurar que veio contando que acharam ela E morta. a hora que encontraram ela lá, já bateram as fotos e já ligaram na hora. Daí me mostraram as fotos, disseram. Entendi. Então a senhora estava prestando depoimento do desaparecimento, contando essa história que a senhora nos contou aqui, e a polícia investigando, foram lá na casa e acharam o E corpo da acharam ela dona lá. Juscelina. Estava lá. Certo. Bom, ele não estava na casa quando o corpo foi encontrado. A senhora sabe dizer aonde ele foi localizado? E se foi localizado? Não, ele foi pego no mesmo dia. Ele estava voltando de Irati, se não me engano. Ah, ele foi pego na estrada. A senhora ficou sabendo disso. Daí pegaram ele lá em Irati. Então, se foi a guarda municipal que pegou ele lá, não me lembro bem. Sei. O guarda lá de Irati que prendeu ele. Então, depois dali a gente foi para a delegacia da mulher. Quando eu saí da delegacia da mulher, eles chegaram com ele preso lá. Certo. A senhora viu ele chegando preso? Eu tinha saído um pouco antes dele. Tá. Ah, a senhora tinha saído um pouco. A senhora não viu ele chegando, então. Não. Mas soube que ele estava chegando lá. Uhum. Então,
Entre o dia 15 até a localização do corpo foi quase um dia inteiro, 24 horas. No caso, ele tirou a vida dela, acho que 8 horas, deve ser. Uhum. Ele saiu da minha casa e já Uhum. aconteceu que ele fez tudo na frente da menina ali, né? Certo, certo. E daí, então, outro dia, eu não sei o horário que foi encontrado o corpo, porque ali, Entendi. mas eu A acredito, senhora não chegou aí na casa deles em nenhum momento. A eu senhora não sei nem onde eles moravam. não sabe nem onde morava. Tá. Dona Tereza, a senhora ficou sabendo qual foi a versão que o Chico deu? Se foi ele que fez isso, se não foi ele que fez isso, se ele assume, se ele confessou, se ele não confessou, o que é que ele contou, se é que tem uma justificativa, né? O que ele teria falado, o que teria acontecido? Eu soube que ele mesmo confessou para os guardas que foi ele que fez. E o carro estava cheio de A sangue. senhora soube disso, Aham. que ele teria confessado para os guardas. Ele confessou e estava a prova, o carro cheio de sangue, tudo lá, né? A faca. A Tudo. senhora viu o carro ou não? Eu não. Não viu. Tá. Viu a faca? Também não. Também não. Soube que foi encontrado o Eu carro. soube que foi falado. Tá. O carro foi encontrado, efetivamente, com sangue, a faca também foi encontrada, mas na casa também tinha sangue lá onde ela foi encontrada. A menina chegou a mencionar para a senhora se essa agressão teria ocorrido dentro do carro ou lá na residência. Acho que começou dentro do carro. Dentro do carro. Ou seja, então a menina viu as agressões. A menina viu. Ela viu, por isso que ela não estava falando coisa. E eu acho que o fato dela demorar a sair do carro, eu acho que ele que estava instruindo a cabecinha dela para ela vir contar uma versão para mim ali. Eu acredito que foi isso, não sei. Certo. Mas, Não, senhora, a senhora imagina. Tá, tudo bem. mas lá na casa, nas grades, não entrar para dentro, estava cheio de sangue, porque daí ele entrou com o corpo para dentro e ele que pôs ela no sofá lá. Bom, veja, dona Tereza, a própria defesa quer a condenação do Jovino, do Francisco. Todas as escritas da defesa é que ele seja condenado à pena mínima. Em nenhum momento a defesa pediu a absolvição dele. Mas a defesa suscitou uma possibilidade do acusado ter algum problema mental, assim, sabe? A senhora alguma vez tomou conhecimento que ele tinha ou não problema mental ou não? Eu nunca soube disso daí. Nunca soube. A senhora tomou conhecimento que ele foi submetido a um laudo de sanidade mental? E que o médico disse que ele era normal, ele tudo tranquilo? Eu fiquei sabendo disso daí também. Eu também fiquei sabendo disso daí. Pois bem, nós tínhamos duas pessoas que podiam nos contar o que aconteceu, né? A criança, mas que a gente poupou ela de ser ouvida para não vitimizar mais uma vez a criança. A mulher que faleceu, mas ela não pode mais falar. Infelizmente. E o acusado, né? Ele disse, a senhora falou que ele mencionou aos guardas. A senhora sabe se ele mencionou ao juiz? Não, O que ele não sabe. isso eu não sei. Vamos falar um pouquinho da compleição física da vítima. A senhora conhecia ela, né? Ela era uma mulher grande, forte, brava, né? Porque nós sabemos que tem muitas mulheres que às vezes batem nos homens, né? Uhum. Ela tinha esta aparência física, assim, de uma mulher aguerrida, forte, combatente, ou ao contrário, ele tinha situação física melhor que a ela? Eu acho que é ele. Ele tinha. Ela não, ela Ela era bem calma, tranquila, Uhum, pouca conversa, não era de conversar com ninguém. entendi. E o dela era trabalho, casa. A rotina dela era do trabalho para a casa dela para o trabalho, a minha casa pegar a filha e para casa de novo. Agora, quanto eu nunca soube que ela fosse agressiva. Certo. Eu vou fazer umas perguntas agora mais íntimas do casal, não sei se a senhora sabe ou não, mas eu
por dever de ofício, eu tenho que Não, se eu perguntar. puder responder, eu respondo. Não tem problema. Há nos autos informações de que, antes do mês de junho, esse fato aconteceu em setembro, né? Uhum. Junho para cima, de 2019, ele estava mantendo um contato pelo Messenger do Facebook com uma outra, não sei se é mulher, enfim, uma outra pessoa de sexo feminino. A senhora soube disso? Inclusive, trocava-se nudes, né? Uhum. Soube dessa história? Eu fiquei sabendo disso. Quem daí. contou isso para a senhora? Então, eu vi o comentário do pessoal que trabalha na fábrica. O comentário. que entrou em contato Mas comigo. ali, não foi a dona Jusceli nem ele que comentaram isso para a senhora? Não, ela não. A única coisa um dia que ela falou para mim, que o marido dela era muito dinheirista e ela fazia empréstimo em banco. Ela está muito endividada. Ela falou isso para a senhora, que era Uhum. dinheirista. Ela não aguentava mais. Só isso que ela falou, foi só. Mas ela nunca falou em separação, algo do... Para mim, não. Tá. Bom, e dessa história do Facebook, de troca de mensagem, a senhora ficou sabendo que o Jovino teria, pelo menos, disse ele, né? Eu queria até fazer essa pergunta para ele hoje, espero que seja possível. Disse ele que ele foi fazer um boletim de ocorrência porque a dita pessoa de sexo feminino seria uma menor de idade e que os pais descobriram e passaram a extorquí-lo. Porque já que ele estava com as fotos da menina menor de idade pelada, Uhum. aí os pais queriam dinheiro para internar essa menina. Pelo menos é o que ele fala. Eu queria perguntar isso para ele hoje. A senhora sabe alguma coisa a respeito disso? Eu fiquei sabendo por terceiro. Isso daí Por também. terceiro. O pessoal Porque, comentou isso aí. veja, é que nós não sabemos se isso é verdade, porque eu preciso que ele conte isso. Senhora, eu quero saber se a senhora ouviu de terceiro. Mas eu queria saber, será que esse boletim não foi um engodo em razão de que a mulher descobriu que ele estava tendo outros casos por fora? E aí... Pode ser isso daí, né? Pode ser isso. Ele motivou tudo isso daí. Por isso que é importante que ele venha aqui e explique essas situações, entendeu? Uhum. Vamos ver depois se ele vai vir aí explicar. Pois bem, e essas extorsões? Senhora, se é que existiram, sabe dizer se ele pagou, não pagou, a quanto foi as investigações? Porque nós só temos um boletim de ocorrência, que ele foi lá e fez um boletim de ocorrência em junho, ele fez o boletim de ocorrência. Ou seja, de fatos que já estavam ocorrendo há mais de 3, 4 meses para trás. Uhum. A senhora sabe dizer se essa família procurou ele, procurou a família depois da morte? Se você confirmou essa história, ou ao contrário, apareceu outros de que a mulher havia descoberto que ele estava tendo troca de mensagens com mulheres por fora e, em razão disso, ele a matou. Olha, eu não sei responder isso. Não sabe. A criança, que a senhora era, entre aspas, a babá dela naquele período, depois da morte da mãe, a senhora teve contato com a criança? Sabe dizer com quem ficou a criança? Qual é o estado emocional dessa criança atualmente? Então, foi ano passado, ela esteve na minha casa com a tia. Com a tia. Uhum. Uhum. E até hoje era para ficar na minha casa lá. Só que daí, como eu dispensei todo mundo, Aham. não deu para ficar lá. A Luísa, ela não é a criança que ela era. Ela está diferente. Tá? A senhora que conversou com ela agora, mais recentemente, nota que ela ficou... Ansiedade, problema de ansiedade, crise de ansiedade. Ficou sabendo É. se ela passou por algum tratamento psicológico? Passou. A sua tia me contou que passou. Passou. A família da Jusceli me parece que era do interior do estado do Paraná, aqui de Prudentópolis, né? Chegou a conhecer os familiares? Os familiares e seu? Ou é os pais, a mãe, os irmãos da Jusceli? Não, eu conheço eles assim. A Miriam, porque a gente se encontra aqui, né? O pai, a mãe, eu converso por telefone. Entendi. Sim. E como ficou a família? Qual é o sentimento dessa família que ficou agora com uma criança órfã de pai e mãe, porque o pai está preso, né? Uhum. E a mãe falecida, que veio do interior para cá para construir uma vida melhor. Como é que ficou essa família em Prudentópolis? Olha, eu não sei te responder direito, mas a mãe
parece que a mãe não anda muito bem. Não anda muito bem. Não. E a menina teve tratamento, eu acho que continua ainda com tratamento, mas a gente percebe que a criança não é mais aquela criança que eu conheci, que eu cuidei, a criança alegre, né? A Luísa era uma menina muito alegre, muito, tá? E agora, assim, tá, aquele brilho do olho dela não tem mais. Dona Tereza, eu acho que esgotei minhas perguntas para a senhora. Se a senhora tiver alguma coisa que porventura eu não perguntei, que a senhora, doutora, isso aqui é importante o senhor saber. A senhora tem alguma informação ou não? Olha, o que eu tinha de falar Era é o isso. que eu Que sabia, a senhora né? cuidava Eu já da criança, que ele largou a criança para a senhora e foi embora e no outro dia encontraram o corpo passei. da mãe. Então, Tá bom. Estou satisfeito, muito o que eu obrigado. sabia era isso daí, ó. Acho que deu para entender. Deu. Agora a senhora vai responder ao juiz, tá? Tá Senhora, bom. por gentileza, Oi. vou passar a palavra à defesa. Obrigado, doutor Bauser. Vou passar a palavra à defesa. Aquilo que for perguntado, por favor, a senhora responda, tá bom? Uhum. Passa a palavra à defesa. Obrigado, doutor. Está funcionando. Boa tarde, dona Tereza. Boa tarde. Meu nome é Luciano, eu sou advogado. Nós estamos aqui para representar o Francisco Sei. e para compreender tudo como aconteceu. Certo. A senhora já explicou muito bem a respeito daquele dia e nós entendemos o que aconteceu. O Francisco já reconheceu o erro, né? Já confessou. Mas nós queremos compreender outros detalhes que envolvem a aplicação da pena dele. Porque todos esses detalhes, essas circunstâncias, influenciam como ele será apenado. Então nós estamos aqui hoje diante do plenário, do juiz, do promotor e dos jurados, para definir qual é a pena que o Francisco vai receber. Sei. Então todos esses detalhes, essas circunstâncias, elas influenciam nessa pena. E o doutor Marcelo já perguntou para a senhora e fez uma alusão de que nós da defesa já manifestamos no sentido de que o Francisco tinha um problema mental. Nós sabemos que o Francisco não tinha um problema mental. Tem um laudo dizendo que ele não tem problema mental. Mas eu gostaria de, se a senhora pudesse se lembrar, naquele período, nos dias anteriores que antecederam o crime, se o Francisco ele tinha alguma perturbação mental, se a senhora percebia nele alguma perturbação, alguma inquietação, algum comportamento que demonstrava ele com medo ou ele ansioso. A senhora se recorda disso? É que nem eu falei, eu não tinha contato com ele porque ele não descia do carro. Ele ficava no carro e a mulher que descia pegar a criança. Entendeu? A senhora nunca teve contato com ele? O Todos os único anos que a contato- senhora O cuidou da único Elo? contato que eu tive com ele, quando eles foram conversar comigo para cuidar da nenê, é que daí estava ele e ela junto. Mas ele, nossa, parecia uma pessoa maravilhosa, uma pessoa tal. Nunca que eu ia imaginar que ia acontecer essa tragédia, né? Que ele fez isso aí. A senhora julgava ele como uma pessoa maravilhosa. Uma Todos pessoa nós que educada, conhecemos ele antes Hã? também. Sim. Uma Sim. pessoa educada, conversando comigo, com meu esposo, na alegre. Então, sabe, quando aconteceu tudo aquilo, eu falei, nossa, como as pessoas enganam os outros, né? Nunca poderia imaginar que isso aconteceria, Então, certo? Agora, o que aconteceu na vida deles lá, eu não sei te dizer. Esse negócio de traição aí, teve, Sim. eu sei porque o A pessoal senhora nunca comenta. falou com ele. Não, Tudo bem. Mas a senhora ouviu falar por alguém, ou da própria Elô, que ele estava num momento ruim, que ele tinha algum tipo de perturbação mental? Ele estava tomando remédio, que ele tirou férias para ele se tratar. A senhora ficou sabendo alguma informação dessa? Que a chefia dele falou para ele se afastar do trabalho, que ele não estava bem. A senhora ouviu falar disso? eu não sabia disso daí, não. Não ouviu falar? Não, Na verdade, são apenas esse esclarecimento que eu gostaria de ter com a senhora. Muito obrigado, dona Tereza. nada. Mais perguntas, excelência. Obrigado. Muito obrigado. Senhoras juradas, alguma pergunta? Sem perguntas, podemos encerrar. Obrigado.
Boa tarde, senhora. Boa tarde. Tudo bem com a senhora? Tudo bem? Senhora Miriam Cássia Pezinato. Isso mesmo. Senhora Miriam, meu nome é Leonardo. Eu sou o juiz que vai conduzir a sessão plenária. Senhora, seja bem-vinda. A senhora foi chamada aqui hoje como irmã da vítima para nos ajudar a entender esses fatos que decorreram e que vitimaram aqui tua irmã, tá bom? Vou pedir uma gentileza para a senhora. E a senhora vai ser questionada inicialmente pelo Ministério Público, posteriormente pela defesa. E, caso necessário, os jurados e as juradas farão perguntas para a senhora, tá bom? A senhora hoje mora aqui em Curitiba, senhora? Não, eu moro em Prudentópolis. Prudentópolis? Eu também morei em Prudentópolis. Fui juiz em Prudentópolis em 2009, 2010. Eu morava na praça, perto do fórum ali, sabe? Como chama aquela avenida? A principal ali, Avenida São João. São João. Isso. Tem uma loja de calçados ali. Tem um prédio que chama... O prédio em cima, morava logo ali perto da praça. Praça do Esqueci Fórum. o nome, é na Praça do Fórum, esqueci o nome do... Mas a senhora sabe onde é ali? Sim. A senhora mora onde ali? Eu moro no interior. No interior de Prudentópolis? Zona rural. Da rural? Isso. A senhora aceita uma água? Oi? Se viu uma água para a senhora? Aceito. Tá bom? Eu vou conduzir aqui a oitiva da senhora. A senhora já sendo solidária aí, essa dor da perda da irmã. Se a senhora for necessário parar o interrogatório, a senhora me avisa, tá bom? Que nós vamos conduzindo da forma que a senhora possa nos dizer tudo, mas de uma maneira que a senhora tranquila, tá bom? Tá bom. Muito obrigado. Doutor Bauser, por gentileza. Obrigado, senhor. Boa tarde, Miriam. Boa tarde. Demorou, mas chegamos, né? Chegou o dia, né? Isso. E olha como Deus é bom. Trouxe um juiz que conhece a cidade. Isso é a melhor coisa do mundo. Verdade. Entendeu? Então, tudo tem o porquê. Tudo tem o seu tempo, tá bom? Verdade. Então, vamos lá. Eu já sei que a senhora não presenciou os fatos, né? A senhora era irmã da vítima. Mas, como bem disse o meu colega defensor, já que ele está procurando a melhor forma de ver qual é a pena justa para o Jovino, é ideal, então, que ele conheça, de fato, quem era o Jovino, pelas palavras da senhora. Primeiro, eu quero conhecer um pouquinho da família da Jusceli. Né? A Jusceli tem a senhora como irmã. Como é o nome do pai de vocês? Joacir. Boa tarde, senhor Joacir. O nome da sua mãe? Zolema. Zolema. Não está aqui, dona Zolema, Não, né? ela não tem condições. Quantos irmãos são? Nós somos em 3 irmãos. Era em 3 Era em irmãos. 3. Era. Quem era a mais velha? A senhora. Eu. Miriam, depois a senhora Juscelino Jusceli e o Carlos. e o Carlos, Que também está aqui. que também está aqui. Isso. Todos residentes, moradores da zona rural de Prudentópolis. Sim. O que faz o seu pai, ou fez seu pai, para construir a sua família Pezenato lá naquela localidade? Qual é a atividade dele? Era agricultor. 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 Ele e sua mãe. Isso. Moram na mesma casa há quantos anos? Moram há mais ou menos 30 anos. 30 anos. 30 Posso anos. dizer, então, que eles, a senhora e seus irmãos, inclusive a Jusceli falecida, tiveram uma vida humilde no campo rural, ali, trabalhando na lavoura? Sim. Essa foi a vida de vocês? Isso. Estudaram escola pública? Isso, escola pública. Casaram lá mesmo? Eu casei lá. E a Jusceli? A Jusceli veio para Curitiba e daí casou, Casou aqui. E o Carlos? O Carlos é solteiro. Solteiro. Isso. Como é que foi a infância de vocês com a Jusceli? Brincavam muito, iam em festa? Como era a vida da Jusceli? Porque, veja, já que querem falar em pena aqui, nós temos que conhecer a vítima para saber a pena justa a ser aplicada. Sim. Né? Quem era a vítima? Conta para nós quem era a vítima. Porque é os jurados que vão decidir.
Porque a condenação já é certa, que eles querem a condenação também. Agora conta para nós quem é a vítima. Olha, na verdade, nós tinha 8 anos de diferença uma da outra, né? Então, quando eu casei com 21 anos, eu casei também já jovem, né? E ela estava ali começando a adolescência dela. Certo, Então, a gente não teve esse tempo de sair junto, entendi. em festas, em bailes. E ela era de sair assim, de festa, baile? Não. Não, Ela era muito pouco, muito pouco. muito pouco. E quando ela veio para Curitiba, a senhora lembra mais ou menos que ano foi? Ai, meu Deus, eu era casada, né? Eu já tinha o meu segundo filho. Ele nasceu em 2005. Então Eu acho que veio em 2007, 2007. E ela veio sozinha? sozinha. Na época veio com uma amiga. Uma amiga. Isso. E o que fez ela, sei lá, sair da vida ali e buscar? Alguém fez a cabeça dela, ela achava, não, eu vou buscar algo diferente para mim, não quero ficar aqui, ser agricultora igual meu pai. O que levou ela a vir a Curitiba? Eu acho que não, acho que ninguém fez a cabeça Ninguém dela. fez. Ela não. veio por tentar uma vida melhor. Ela, na verdade, fez o segundo grau ali na cidade de Prudentópolis, né? O ensino médio, né? Aham. E ali mesmo ela já trabalhava de doméstica, assim. Ali ela foi fazendo os cursinhos dela de informática, né? E daí ela resolveu vir para cá, né? Não queria ficar Na capital. na lavoura, assim, né? Bom, já que ela veio para cá bastante tempo antes do que o fato aconteceu em 2019, né? Então ela já estava morando aqui em Curitiba pelo menos há uns 10 anos. Sim, até mais de 10. mais, né? Porque com ele ela estava 12 anos, né? Com ele ela estava há 12 anos. Uhum. Ela veio com uma amiga, alugaram um apartamento, ficaram em Isso. pensão, como é que era? Eu acho que ela no começo alugou um apartamento com a Com a amiga amiga. dela. Tá. E quando ela conheceu o Chico, né? O Chico também é de Prudentópolis ou não? Não, o Chico é lá do norte, Do norte da onde? quarto centenário. Quarto Centenário. Isso, Paraná também. Paraná. Do norte do Paraná. Certo. Quando ela conheceu o Chico, né? Em que momento ela revelou isso para a família? Olha, conheci um rapaz, estamos namorando, enfim. Como é que foi esse contato que vocês conheceram o Chico? Seja de ouvir falar, seja porque ele foi até Prudentópolis. Eu até não me lembro muito bem na época, sim, mas teve um certo tempo lá que eu fiquei sabendo que ela tinha um namorado, né? Que na verdade ela conheceu o Chico através do irmão do Chico. Do irmão do Chico. Jailson. Do Jailson. Isso. Jailson que apresentou os dois. Isso, foi o Jailson que apresentou os dois. Entendi. Bom, isso a senhora disse que foi mais de 10 anos, porque quando ela faleceu, a senhora mencionou que eles já estavam 12 anos juntos. 12 anos juntos. Eles né? eram só juntados ou casaram mesmo? Não, casados no civil. No civil. Esse casamento civil foi lá ou aqui? Foi aqui. Aqui. Foi aqui em Curitiba. Os familiares vieram para... Não, Não vieram. não. Mas Ninguém foi convidado, não teve nenhuma confraternização, nada. Não. Que eu saiba é o João, o irmão dele, que eu acho que era. Certo. Mas tudo bem. Mas nós não. Durante esses 12 anos que eles se conheceram, casaram no civil, moravam juntos, tem a filha Nicola, Heloísa. Desculpa. Heloísa. A Heloísa, que na época estava com 7, né? Hoje ela está com 9. 9 anos. Só tiveram a Heloísa, não tiveram outros filhos. Eles só tiveram a Heloísa. Só a Heloísa. Certo. Isso. Eles tinham por hábito ir a Prudentópolis ou vocês virem na casa dele? Como é que era o contato das famílias? Na verdade, eles iam lá. Uhum. Não era muito assim, muitas vezes durante o ano. Mas tipo, Páscoa, Natal, Isso, feriado, eles iam. isso. Passavam juntos lá. Daí eles já iam lá para o norte, né? Que é o mesmo caminho, né? Ou seja, ficavam um ou 2 dias ali, depois iam para a família dele. Isso. E depois voltavam. Exatamente. Esse era o costume. Era. Tá. E eu, na verdade, tinha vindo só uma vez na casa dela. Só um pouquinho, assim. Certo. Durante todo esse longo período aí de mais de 10 anos, né?
nos poucos contatos que vocês tiveram com ele, Chico, e dos contatos que mantinham, seja por telefone ou, enfim, com a Jusceli, em alguma vez, durante 10 anos, houve algum comentário de que violência, de ameaça, de agressões, ou coisa que o valha? Sim, a gente sabia que ela vivia, como é que eu posso dizer? A gente via que era um relacionamento que ela não tinha liberdade, assim, né? Era tóxico. Isso. Entendi. Mas ela comentava isso com a senhora? Com quem que ela Não. comentava? Com a cunhada? Que Comigo- tem uma cunhada Comigo, não, que é a Alciane, né? que é o Silane. Que é a Alcilane, que morava aqui. Isso, mora aqui. Ela é casada com quem é que é a Alcilane? Ela é divorciada, Mas ela é mas ela foi casada com o Carlos. com o Carlos, meu irmão. E sabe dizer se a Kelsilane tinha mais contato com a Jusceli e a Jusceli se abria mais com ela? Na verdade, elas não tinham muito contato, mas teve um certo dia lá, um certo tempo, que ela estava já numa situação bem complicada do casamento. Aí teve um dia que ela foi para casa do Carlos, meu irmão, com a Heloísa, já muito desesperada, né? Já com a situação. E aí elas conversaram muito nesse dia. Isso aí foi quanto tempo antes da morte? Foi no mês de agosto, se eu não me engano. Ali próximo, Bem ali. próximo. E ela foi com a filha lá e relatou que a situação não estava boa. Bem complicado. Uhum. E ela chegou a mencionar o porquê da situação chegar nesse ponto? Ela estava pensando em sair de casa, é isso? Só que, na verdade, o que ela conversou com a Kelsilane, eu Não, a senhora não sabe. eu não sabia. Eu tenho. Eu soube que ela foi lá, se não me engano, era um final de semana, não tenho certeza. Entendi. Soube que ela foi na casa do meu irmão Carlos, que até lhe ofereceu a casa, ó, filha, fica aqui, né? Não volta mais para junto dele e tal, né? Mas daí ele acabou ligando para ela e ela acabou voltando. Entendi. Eu tenho, a Kelsiane foi ouvida, tanto na polícia, né? Eu tenho o depoimento dela aqui, e ela fala, não sei se depois a senhora ficou sabendo disso, de que ela, inclusive, havia recomendado a Jusceli uma advogada, para que ela, vá conversar com a advogada, porque a situação aí não pode ficar como está. Fiquei sabendo, Ficou sim. sabendo disso. Fiquei. Que ela estava procurando um apartamento. Fiquei Ficou também. sabendo também. Também fiquei sabendo. E ela disse uma frase, eu vou perguntar para a senhora ouviu. Pois Jusceli tinha certeza que Francisco iria atrás dela e a matar. Pelo menos a Kelsilane fala isso. Ela tinha medo do Chico? Eu acho que tinha. Tinha medo dele, sim. Uhum. Até eu acho que ele ameaçava ela, assim, de tomar a menina, né? E Sim. ela se sentiu Entendi. medo de perder a filha e acabou ficando com ele, né? Perfeito. Bom, com relação aos fatos, né? A senhora tomou conhecimento disso quando? Porque a história que nós temos, que no dia 15 ele deixa a menina na casa da dona Teresa, da babá, e no dia 16 ela é encontrada morta dentro da casa. E no dia 16 para o 17 ele é preso ali perto de Irati. Quando que a notícia disso tudo chega para a família lá em Prudentópolis? Pois foi assim, sabe? Minha mãe sempre no final do dia, depois que ela saía do serviço, ela sempre liga para os filhos. Até faz isso até hoje com o Carlos, né? Porque preocupação de mãe, né? Uhum. Todo dia quer saber se... E chegou a tarde, chegou a noitezinha, como ela fazia todos os dias, né? E ela não conseguiu mais conversar com ela. Mas daí não tentaram Porque ligar pro Chico? Tentamos, eu tentei. E o Chico não atendia o telefone? Não atendeu, Então, não... Só que daí, isso aconteceu naquela noite ali, Aham. né? Só que daí, na verdade, eu não sabia. Daí, no outro dia cedo, né? No dia 16, daí minha mãe
me ligou, falou, eu estou preocupada com ela, né? Porque não consegui falar com ela ontem à noite, hoje também não consegui falar, e eu ainda falei, né? Isso foi em 2019. Sua mãe estava preocupada com Não, a sua mãe estava preocupada com a Jusceli. Dia Isso, 16, 15 para 16. isso. Estava preocupada. Estava preocupada porque não conseguiu mais falar com ela a partir das 6 horas da tarde. E não falou até hoje, né? Não falou até hoje. Isso não conta. Ou conta? Conta muito, né? Conta. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 5 anos que sua mãe não ouve mais a voz da Na filha. verdade, foi em 2021, né? 21. 21. Isso, 21. Isso mesmo. Uhum. Dia 15 de setembro Isso. de Eu 2021. estou com o 9 às, na cabeça, que é o 9 dele. às 6 horas da tarde. Ela não olhou mais no celular. Bom, e aí, Aí eu estava falando, aí ela falou para mim, eu falei, isso não é nada, né, mãe? Aconteceu alguma coisinha lá, mas logo ela entra joga, em ela entra. contato, né? Aham. Chegou o meio-dia, nada, né? E nada de nós conseguir falar com ela, nada, né? Aí era um dia chuvoso, né? Aí eu convidei meu filho mais velho e falei, vamos lá na casa da mãe. Nós moramos uns 3, 4 quilômetros de diferença, né? Fui lá, aí como que a gente vai entrar em contato, né? Ligava para ela, não atendia, ligava para ele, não atendia. Aí eu liguei para a empresa, Festival. Aí o Carlos, eu acho que foi o Carlos do RH, né? Não o Carlos, seu irmão, outro Não, Carlos. outro Carlos da empresa ali. Aham. Aí ele meio me falou, né? Meio por cima, mas não me contou que ela tinha sido encontrada morta. Só falou que eles não tinham ido trabalhar. Que não. Isso. Que Mas eles ele já estavam- sabia que ela estava morta? Ele, eu acho que já sabia. Só que ele não quis me falar ali por telefone, né? Mas Sim. a gente já estava desconfiado que E alguma quando que coisa... a notícia se confirmou? Olha, ela foi encontrada morta. Logo em seguida que eu acho que o escrivão Da polícia, polícia conseguiu entrar em contato com o meu irmão, Carlos. o Carlos. Com o Carlos. E aí ele relatou que o Daí- corpo foi encontrado na Isso. casa. Aí ele ligou para o meu esposo. Daí a família, como ficou a família quando recebeu esse... Não, esse é um choque que a gente não morre porque, né? Tá, mas aquela pessoa maravilhosa do Chico, que nós ouvimos aqui agora a defesa Mas falar... não era maravilhosa. Pois é, cadê aquela pessoa maravilhosa que não Não ligou era para a mãe maravilhosa. para contar o que tinha acontecido? Não era maravilhosa. Daí Não era o maravilhosa. Chico não falou mais com vocês. Não. Para ela, principalmente para ela, não era Perfeito. maravilhosa. Aí vamos lá. Vieram para cá, aí todo aquele procedimento, né? Sim, que a gente, né, quase nem lembra porque a cabeça tá, né? E a criança? A criança A criança ficou com quem, a Heloísa? ficou com a babá, Com a babá. com a cuidadora, Com a cuidadora. com a tia Tá. PT. Mas aí quando descobriram que ela estava morta e que ele a teria matado e foi preso, né? A criança sempre ficou com a babá? Sempre, até o momento que nós viemos de lá Ah. e pegamos a criança. Quanto tempo demorou isso? E isso aconteceu na quarta-feira à noite. Eu fui ver a menina na sexta. Na sexta, porque daí... Daí vocês já pegaram a menina na sexta e levaram embora. Já levamos para Então, Prudentópolis. praticamente 2, 3 dias depois, Isso. a criança foi embora com vocês para Foi. Prudentópolis. E hoje está com quem? Tá comigo, Com a senhora. comigo. Fizeram algum documento na Guarda- justiça, Guarda guarda definitiva. da hora definitiva. Isso. O Chico, em algum momento, através dos seus advogados ou quem quer que seja, tentou discutir a guarda, foi contra? Não. Não, nunca. Não. Pensão alimentícia, que ela tem direito. Ele arca com pensão alimentícia? Ele não. 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 Ela tem uma pensão por morte Uhum, Da mãe. Da mãe. da mãe. Durante esse período, 2021, né? Até hoje, em algum momento, embora preso, ele pediu, mandou uma carta, ligou querendo ver a filha, falar com a filha? Não. 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 Pois bem, a polícia, ou ele,
depois de preso, quis conversar com o seu pai, com a sua mãe, o Carlos, dizer o que aconteceu? Não, Não. nunca. Sabe dizer se ele confessou que foi ele, ou ele disse, não, não fui eu, ou pior, não fala nada. Na verdade, eu soube que ele confessou ali em Irati, né? Irati. Na Quando a delegacia. polícia prendeu. Isso. E o que ele estava fazendo em Irati? Ele já diz que eu soube que ele já tinha ido para o norte, né? Ele estava indo para casa dos familiares dele. Eu, na verdade, soube que ele já tinha ido para o norte, já estava voltando do norte. Voltando. Voltando do norte. Será que ele ia voltar aqui para Curitiba? A De senhora certo, não né? sabe. Tá. Durante todo esse período de 10, 12 anos que vocês tiveram um pouco de convivência, e agora mais perto da morte ali, em algum momento alguém, ela, Jusceli, qualquer outro amigo dele, na empresa, falaram que ele estava tendo alguma perturbação mental? Na verdade, eu acho que começou a ter essa perturbação depois do golpe do Nudes. O que foi? Ele caiu. O que é esse golpe do Nudes? Eu acho que ele começou a mandar fotos, né? Para alguém. Trocar fotos Isso. com alguém. E quando ele começaram a pedir dinheiro para ele, ele contou para minha irmã o que tinha acontecido, né? Certo. Ela Isso que a senhora ficou sabendo. É. Mas a sua irmã chegou a descobrir isso ou ele contou de livre e espontânea vontade? Eu pra ela? acho que ele que contou. Ele contou. Eu acho que foi ele que contou. Tá. O aparelho celular dele foi apreendido. E o computador também. E eu passei o dia de ontem inteiro tentando vasculhar nos anexos da perícia qualquer comprovação que houvesse dessa troca de mensagens com uma dita Lisandra, com o telefone que ele repassou dessa dita Lisandra, que nós temos aqui, e não temos nada. Não tem nada, está tudo apagado. Então, minha Só pergunta tem para a senhora é, exatamente, nós temos o boletim de ocorrência. Ele fez um boletim de ocorrência, dizendo que estava sendo extorquido, porque a menina que mandava as fotos para ele seria uma menor de idade. E que daí os pais, ao descobrirem, estavam exigindo dinheiro para não entregar ele para a polícia. A minha pergunta é, isso é verdade? Ou é uma ficção dele em razão dela ter descoberto troca de mensagens dele com outra mulher? Porque ontem eu vasculhei o computador dele. Não achou. A perícia vasculhou a respeito disso. E não se comprova. E eu quero perguntar isso para ele hoje. Vamos ver o que ele vai falar, né? Então, mas a senhora soube disso através da Jusceli. Da Jusceli. Tá certo. Eu soube dessa E, história. e a minha pergunta é, por que ele mandava nudes para uma criança, então? Vamos lá, então. Quem é esse rapaz? Por que que o Chico, né? O Chico estava tirando foto pelado, trocando mensagens com uma menina. Por que que ele fazia isso? Porque eu, na verdade, antes disso, eu sabia que a Jusceli sofria, assim, porque eu acho que ele andava sempre tendo umas outras, assim, sabe? Entendi. A senhora Não era a desconfia. primeira vez Não que... era a primeira. Não era a primeira vez. Pois bem, em razão dessa perturbação aí, né, desse suposto extorsão, que essa investigação não foi trazida para o processo, nem a defesa conseguiu localizar o inquérito, porque nem tem inquérito. Isso aí. A defesa pediu um exame de sanidade mental para saber se ele estava bem das ideias. Por isso que demorou um pouquinho, né? Eu fiquei sabendo. A senhora sabe a conclusão do laudo? Não deu nada, né? Não deu nada. Não deu nada. Isso eu já imaginava, né? Agora a senhora sabe o que ele falou pro médico?
Não, isso eu não sei. A senhora fica assistindo o júri, que depois eu vou mostrar para a senhora o que ele contou para o médico. Fique contando. Sim. Pois bem. Dois anos, né? 21, 22, 23. Já estamos em 24. Os advogados que representam os interesses do Jovino, em algum momento, procuraram a família de vocês, ou a advogada que vocês tinham, para tentar conversar, dialogar, perguntar da menina, algo do gênero? Na verdade, logo em seguida, o advogado do Chico entrou em contato através, né, do João, que é o irmão do Chico, que ele queria ter um contato com a Heloísa, porque ele é padrinho dela, né? O João queria... Ah, o João padrinho. Padrinho dela. Certo. O João queria ter um contato com a afilhada. Com a Heloísa. Tudo bem. Aí que o advogado contactou vocês. Isso, eu acho que daí ele entrou em contato com a doutora Camila. Cabia. Que era advogada de vocês. Isso. Tá, mas fora isso não teve outros contatos? Não. Para pedir Não. uma justificativa, uma Não. mensagem de apoio que seja? Não, nunca, Um pedido de condolências? Não. Só pena pequena que eles querem. Só pela pequena que o João entrou em contato. Não, eu digo só pena Ah, pequena que eles querem para o cliente deles. Muito obrigado, senhor. Obrigado, por gentileza, passa a palavra à defesa. Sem perguntas, senhora jurado, senhores jurados, alguma pergunta? Podemos encerrar. Senhora, boa tarde, senhor. Senhor, boa tarde. Boa tarde. Tudo bem com o senhor? Tudo bem? Por gentileza, qual é o nome do senhor? João Jovino da Silva. Senhor João Jovino da Silva, o meu nome é Leonardo. Eu sou o juiz que vai conduzir a sessão plenária, o julgamento de hoje, tá? Seja bem-vindo. Obrigado. Senhor João, pelo sobrenome, eu posso observar que o senhor é parente do Francisco Jovino da Silva. Irmão. O senhor é irmão dele? Sim. Certo. O senhor está morando aqui em Curitiba? E o senhor trabalha com o quê, senhor João? Eu sou caseiro de um promotor. Caseiro de um promotor? Sim. Promotor de justiça? Certo. Mas em Curitiba? Curitiba, há 30 anos. Há 30 anos. Pois não. Senhor João, o senhor foi chamado aqui hoje para nos ajudar a entender essa história aí, caso o senhor saiba, tá? Sim, senhor. Eu vou passar a palavra direto à defesa, aos advogados que arrolaram o senhor. Depois o promotor de justiça vai fazer perguntas, se necessário for, os jurados e as juradas também. O senhor é irmão, mas eu vou pedir que o senhor somente diga a verdade aqui, tá bom? Muito obrigado. Por gentileza, passa a palavra à defesa. Obrigado, excelência. Boa tarde, João. Boa tarde. Deixa eu puxar mais um pouquinho aqui. Alô, som. João, hoje chegou o dia do julgamento do Chico. Sim. E hoje todas as pessoas esperam que essa sentença torne o coração delas mais leve. Mas nós sabemos que não vai tornar. O que nós viemos fazer hoje aqui é estabelecer a pena do Francisco, pelo que ele fez. E de todas as pessoas que poderiam estar aqui, o senhor é a que mais proximidade tem com ele, que mais conhece ele, que mais pode dizer a respeito de quem ele era. Porque para acusar, para apontar o dedo, para recriminá-lo, para condenar, isso tem a sociedade, tem o mundo inteiro sobre a cabeça dele. Então nós estamos aqui diante desse corpo de jurados para saber quem é o Francisco, sem apontar o dedo para ele, mas realmente com o olhar de quem conviveu com ele. E eu gostaria que o senhor dissesse de onde que os senhores vieram, qual a origem dos senhores, e que o senhor falasse livre e abertamente para esse conselho de sentença. Sim. Quem é o senhor, quem é o seu irmão, de onde os senhores vieram, começando dessa forma. Nós viemos de Quarto Centenário, né? Região perto de Goiuerê.
Trabalhamos mais de... A nossa juventude inteira trabalhamos na roça, né? Tudo nós. 10 homens, 5 mulheres. Então, não tem muita coisa para falar dele, né? Sempre foi um piá bom. Briga de piá sempre tem, né? Meio de 10. Então, aqui em Curitiba ele chegou com muita vontade de crescer, né? Trabalhador. Tinha época que ele tinha um trampo de dia e outra noite, né? Então, sempre foi um piá bom. Chico trabalhava na roça? Trabalhou. Até que idade, A mais ou menos, ele juventude dele trabalhou? inteira, né? Ele trabalhou até os 18 anos na roça. Como é que foi a criação? Aí ele virou eletricista de uma elétrica que tinha na cidade. Na época, Com não quantos era- anos que ele pegou esse emprego? Ele pegou com 13 anos. 13 anos. 13 anos. Mas antes trabalhava na roça com na você. roça. Como é que foi a criação dele, do senhor? Quantos anos os senhores têm diferença dele? Tem muitos, né? Eu tô com 60, O senhor está com 60? sim. Ele está com 40, mais ou menos? Tá com 38, 39, uma coisa assim. Como é que foi a criação do Chico? Como é que eram os seus pais com ele? Os mais novos sempre tem mais. mais paparicado, né? Os mais novos, né? Mas foi quase que nem nós, né? Ali na. Pegado, É, duro, duro. honesto. Se não trabalhasse, não comia. E como é que foi o conhecimento dele com a Juscelie? Como é que eles se conheceram? O senhor se recorda? Não, essa parte eu não sei muito, não, né? O senhor sabe por que não teve casamento? Comecei a conviver com os dois mais quando eu batizei a Lolô. Aí sim. Aí eu convivi muito com eles. E depois que eu batizei a Lolô, eu ia... Todo final de semana eu ia para casa deles. Para brincar com ela, para levar ela para passear. Os seus pais são falecidos? Então, Há quanto tempo que eles já faleceram? a mãe 5 anos e o pai 4. Faleceram antes desta Foi. tragédia. Da tragédia. Quem o Chico tem hoje para ele, na vida dele hoje? Quem tem por ele? A não ser o senhor. Só eu. Quem mais Porque existe os no outros mundo são para casados, acolhê-lo? né, e tem a família deles e é muito longe. Daí, como eu sou solteiro, caiu tudo nas minhas costas, né? Qual amigo restou para o Chico depois desse fato? Como? Repita. Amigo dele. Ficou algum para Não visitar sobrou ele? um. Não sobrou um para contar a história. É assim, de amigo, né? Não sobrou um. Tudo virou as costas. Inclusive até de mim também, até os meus também, a maioria dos meus também. Até a própria família. Parece que eu que era o assassino, parece. Recaiu sobre o senhor até a culpa. Foi. Parece que o senhor era responsável junto. Sim, tá? Inclusive o cara que eu ajudei muito. Que veio do norte, eu ajudei, arrumei o primeiro emprego. Falei bem do cara, pro empregador, né? E o quê, né? A sua sobrinha, o senhor tem visto, viu? Nunca mais afilhada, né? Afilhada e sobrinha. O senhor tem visto? Esse ano eu não vi ela ainda, né? Não viu? Primeiro eu fiquei doente, né? Peguei. Quem está pagando essa sentença? O senhor já está pagando ela também, junto com ele? Sim. Financeiramente o senhor está pagando? Quando sobra, né? Eu vou pagando. Emocionalmente o senhor está pagando? O senhor está sofrendo? Ixi. Quem mais sofre nessas tragédias aqui? Acho que eu não lembro mais, depois que ele foi preso, eu não lembro mais de ter dormido mais. Imagina o sofrimento dos pais. Mas ainda bem, né? Da que família. O pai e a mãe não estavam mais aqui. A família sofre mais. João, Diga. eu gostaria que o senhor dissesse ao Conselho de Sentença quem era a pessoa do Francisco.
quem ele era como pessoa. Porque depois que você comete um crime, todo mundo te aponta o dedo, você vira o maior excomungado. Mas antes disso tudo acontecer, quem era o Francisco como pessoa, o temperamento dele, o tratamento dele com as pessoas em geral? Como é que ele era? Era muito educado com o povo de fora, né, meu filho? Ele era educado pra caramba. E ele tinha muitos amigos, ele fazia amigo muito rápido. Na empresa que ele trabalhava, no festival, como é que era o respeito dele lá? As pessoas tinham consideração por ele? Como é que o senhor sabe alguma Ele coisa? falava que tinha, né? Falava que era o melhor emprego que ele tinha pegado na vida, né? Quantos anos que ele ficou no festival, o senhor se recorda? Eu não me importo, agora eu não lembro, né? Mas deve ter sido de 10 a 12 anos. Eu não estou muito a par disso. O senhor sabe se ele era bem querido, então, lá no festival? Porque eu sei sim, né? Porque eu não ia lá, não via Lá naquela trabalhar, casa né? do Ele Boqueirão não parava lá. no mercado só, ele ia em todo, né? Naquela casa do Boqueirão que ele comprou a primeira. O senhor se recorda? O senhor chegou aí lá naquela casa? Ele e a Juscelia? Depois que eles se mudaram, que estava lá já há um tempão, aí que eu comecei a ir lá. Aquela casa da posse lá, que Sim, é a invasão. isso. E depois, na outra casa, o senhor conheceu também, quando eles venderam Aí essa? nessa outra eu fui lá ajudar a limpar, ajudar a fazer as coisas que estavam quebradas, fui ajudar a arrumar. Temos um bom tempo, primeiro foi nós três lavar a casa. Francisco, o que o senhor pode dizer sobre o Francisco no casamento dele? Ele tratava bem a Ju? Se ele... Mas, eles vendo assim que eu estava lá, que nem eu acabei de falar, eu estava lá todo final de semana, eles eram muito bem. Eles eram muito bem, né? Mas eles eram perfeitos? Porque é disso que se trata perfeito, hoje aqui. Ninguém é, quem falar que é, tá mentindo. Hoje nós vamos começar alguns debates aqui onde as pessoas vão achar que a vida é perfeita, ou tem que ser perfeita, ou que a vida de todos é perfeita. E que não pode ter problemas e não pode ter. E é muito fácil apontar o dedo, agora, depois da tragédia. Mas o senhor ouviu falar alguma situação envolvendo o Francisco e a Juscelia de agressão física? Uma vez a Lolozinha tinha 2 aninhos. Aí a Ju, ela derrubou um copo na cozinha de refrigerante, né? A Ju deu uns gritos nela, e a coitadinha ficou chorando, né? Daí ele foi reclamar que não precisava aquilo por causa de um copo. Só isso, a única coisa que eu vi. A única. Eles poderiam ter problemas íntimos. Mas o que eu quero agora... Nós almoçávamos, né? Eu pegava a Lolozinha e nós ia para a rua. Né? Nós ia para os paiquinhos, nós ia tomar sorvete. É isso, né? Às vezes eles iam junto. Eu gostaria que o senhor desse a sua impressão pessoal e dizer se o relacionamento do Francisco e da Juscelia parecia ser normal ou não. Ou parecia ser abusivo, como... Parecia, até onde eu sei, parecia ser normal. E porque a gente está de fora, não fica prestando atenção nisso, né? Entrar na casa dos outros. Não, sim, parecia. Sim. Prestando atenção nisso. Parecia, sim. Se eles tinham problemas, eles guardavam secretamente entre eles. As pessoas nem sabiam, é isso que o senhor está dizendo também, não é? Se eles tinham esse tipo de problema... Sim, pelo menos eu não vi. O senhor sabe se a Juscelia um dia chegou aí numa delegacia fazer uma queixa de alguma agressão? Não. Ela se queixou para o senhor? Que eu saiba, não. E ela estava sofrendo algum tipo de abuso? Não. De violência? Não. Nós conversava, ele saía para ir buscar as coisas para nós, e ela ficava com ela, nunca comentou nada. E agora, com relação ao tempo próximo àquele dia de setembro que aconteceu a tragédia, aos meses anteriores, já houve aqui nós já escutamos aqui no plenário, que houve aquela situação do golpe lá do nudes, onde uma pessoa mandou um nudes para ele,
e depois estava tirando o dinheiro dele, estava extorquindo ele. O senhor ficou sabendo disso? Sim. O que o senhor ficou sabendo? Eu fiquei sabendo que ele contou, né? Que tinha caído no golpe, tinha dado milão. Ele Só tinha pago isso. mil reais. Tinha pagado milão. Aí ele tinha ido fazer o BO, né? Aí a polícia falou para ele que ele tinha que ficasse tranquilo, que ele não era o primeiro e nem ia ser o último. Ele estava investigando, ia pegar. Ele contou para mim só. Ele contou para o senhor isso? Contou. Ele falou para muita gente isso. O senhor acha que ele estava mentindo? Não. Chico era de mentir, de criar essas histórias? Esse negócio de mentira ele não tinha, não. Será que nós viemos hoje aqui para discutir o caráter dele, dizendo que também ele é mentiroso, assim, ele ele estava Não. enganando a Juscelia, é isso? Não. Porque já deu a entender nesse plenário aqui hoje com uma palavra, e é por isso que eu estou rebatendo, que o Chico é mentiroso. Agora, que ele começou a mentir dizendo que ele inventou esse golpe, ele pagou esses R$1.000 para inventar isso. Começou-se agora uma fumaça a se jogar aqui, até que esse fato seria mentiroso. O senhor acha que isso era mentira? Não. Mentira, não. Eu Isso é conheço verdade. meu irmão. Mentiroso ele não é. Vagabundo, mentiroso, ele não é. Ele vendia carro, os dias de folga dele, ele vendia carro. Ele falava para mim, João, acabei de ganhar 1.500, vendi uma caminhonete aqui, acabei 1.500. Eu falava, tá com história, rapaz. E lá ele mandava o gosto do pagamento para mim. O senhor sabe qual que é o sentimento da defesa quando a gente escuta esse tipo de tendência? Ah, Ou uma linha onde a acusação começa a querer bater em cachorro morto? É de covardia. E nós não vamos permitir aqui a covardia da acusação contra o Francisco. Ele tem que pagar a pena dele. sim. Mas ninguém tem o direito de bater em cachorro morto. Ninguém tem o direito de dizer aqui que ele é mentiroso em coisas que não existe nem prova. E nem realmente é tão relevante. Mas eu quero me ater um pouco a esse fato. Porque nós percebemos que depois desse golpe, a relação do Francisco e da Juscelia estremeceu de maneira drástica. O senhor confirma isso? Uma vez ele comentou comigo, ele era um pouco fechado, ele, né? Não gostava de ficar conversando muita Eu coisa. acho que os dois eram assim, não é verdade? Eram os dois. Seria Os certo dois, dizer que os então, dois assim, eram fechados? que nem Os dois diz não o eram muito de povo. conversa. Era a panela e a tampa, os dois eram fechados. Pela criação, talvez, na roça, por tudo. Deram certo nesse aspecto. É. O fato é que, antes dessa situação, desse golpe, a Juscelia falava de querer separar. O senhor ouviu alguma coisa que ela queria separar? Sim ou não? E Eu saiba, ela nunca falou. E depois desse fato, depois desse golpe, começaram os problemas? E aí também, isso também eu não sei. Mas o Ele senhor ouviu nunca pelo comentaram, menos ela não. dizer que aí ela queria separar? Ouviu esse boato ou alguém falar? Eles não falavam muito. A gente já entendeu que os dois não falavam muito. Uhum. Mas o senhor viu alguma história de que ela queria se separar dele? Um dia de domingo eles chegaram lá, né? E ele estava falando para mim, ele falou 2 palavrinhas para mim. E acho que do jeito que estava indo, ele queria separar. Ele falou. Mas daí eu nem entrei em detalhe, né? Porque eu estava atendendo o povo lá. Daí eu ia perguntar por quê, né? Daí passou, né? Daí eu não perguntei nada. É certo dizer, pelo que eu percebo até da maneira do senhor ser, e eu também conheço um pouco o Francisco, conhecia a Juscelia, que ninguém gosta muito de falar da vida íntima. Ele não falava muito, não fala. Mas esse fato surgiu, e que o casamento dele estava sendo rompido, e o motivo que iniciou esse rompimento foi esse golpe. O senhor ouviu falar nisso, dessa forma? É o que eu acabei de falar. É? No dia que ele falou do golpe, que ele falou isso aí, que estava bem chateadão, estava... E nessa época, depois do golpe, como é que o Chico começou a se comportar?
ele mudou ou ele continuou sendo a mesma pessoa? Não, ele mudou bastante. Ele tá bem tristão para os cantos, né? Não gostava de falar. Aí acho que estava com depressão também, né? O senhor sabe se a chefia dele lá no festival mandou ele tirar férias porque ele não estava bem? Isso ele não comentou, né? O senhor sabe se ele começou a fazer um tratamento psicológico com uma profissional chamada Kelly? 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 Ele começou e estava fazendo. Sim. O senhor sabia disso? Nós estava lá no norte, lá na casa do pai, né? E ele começou lá. E o médico falou que ele estava com um histórico de depressão muito alto. Tinha que tratar. O senhor sabia Tá, se e quando chegou ele aqui, começou ele foi de novo. a ter um sentimento de perseguição e de ansiedade? Sim, ele comentou comigo também. Falou que ele estava com o carro cheio de dinheiro. E ele falou que um cara seguindo ele. Entrava numa rua, o cara também entrava. Aí ele entrou no posto de gasolina, o cara também entrou. O senhor sabe E se agora esse ninguém tipo, sabe se essas ideias dele eram reais ou eram da cabeça dele? reais. Mas quem estava perseguindo ele? Quem é que estava? Isso eu não sei, eu perguntei. Ele falou Mas para que ele tinha era um real. carro seguindo ele. Para ele era real, que alguém estava seguindo ele. Sim. Outro ponto. Ele achava que a Juscelia estava traindo ele? Não, essa parte também não sei. Nunca disse nada? Se eu for falar isso, eu estou mentindo. Ele nunca comentou isso comigo, não. O senhor nunca ouviu falar nada disso? Não. Dos colegas de trabalho? Dele? Tem um monte Eu de nem informações já no conhecia, processo. E lá que do amigo dele que eu conhecia é só aquele piazinho que é deficiente só. Que emprestou a casa para nós ir para a praia. Casa dele. Esse é o único que eu conheço. Nós ficamos na casa dele no sábado e domingo. O que o senhor gostaria de acrescentar para aquelas pessoas que estão lá, daquele lado lá, ó, que elas são o juiz do Francisco? Se ele vai ficar 40, 50, 30, 20 anos, é eles que vão decidir lá. Ó. O que o senhor gostaria de É o que eu dizer? já falei, né? O que eu já falei, né? O piá era um piá bom. Aí às vezes a gente fala, na hora que tá, né, que a gente chega nesse ponto, todo mundo quer falar isso. Mas não é. Se eu estou falando que o piá era um piá bom, porque ele era um piá bom. Eu trouxe ele para cá para crescer. Porque lá onde nós moramos é só servicinho, salarinho pequenininho. Aí, como eu já estava aqui, quando ele veio para cá, eu já estava há 13 anos aqui. Aí eu falei, vou levar Francisco para Curitiba para ele crescer, porque ele era ambicioso. Ia crescer. Dar uma oportunidade para o Zé, né, para ajudar o Zé, né, que nem eu ajudei. Até no último dia eu ajudei o Zé. Deixava de comprar coisa, que nem às vezes a pessoa começa a ganhar dinheiro, né, quer comprar carrão, quer comprar não sei o quê. Eu gastava tudo com o meu Zé. Tudo que eu pude dar para o meu Zé, eu dava. E não era que nem ele. Isso, né? É um piá bom. Todos meus irmãos são bons. Um ou outro, né, que é meio, gosta de gastar com bebida, né? Mas nunca de encher a cara e ficar brigando com os outros. Chico já era briguento, brigava com as pessoas? Não. Envolvia em briga? Eu nunca vi ele brigando por causa de negócio de bebida. Não, nunca. A defesa agradece. Muito obrigado, João. Doutor Leonardo. Obrigado. Muito obrigado, doutor. Por gentileza, passa a palavra ao Ministério Público. Obrigado. Boa tarde, João, né? Tá, sim. Eu vejo pela sua colocação que o senhor é uma pessoa humilde e efetivamente cresceu na roça, sofreu as agruras do tempo, sendo um homem criado, digamos assim, com a honra e a dignidade que os pais A educaram. rédea é curta. E acredito que isso foi passado não só para o senhor, como para todos os seus irmãos, inclusive
O Francisco. O Francisco. Então, o senhor acredita que o Francisco venha hoje aqui e conte para aquelas pessoas o que de fato aconteceu? Sim, sim. Vamos aguardar ele. Se ele tiver a oportunidade de contar, ele vai Ele contar. tem, o interrogatório é obrigatório, se ele quiser falar, ele fala, se ele não quiser, ele fala. Então, eu espero que ele honre essa tradição da verdade. Sim. Quando aconteceu o fato, o senhor morava aqui em Curitiba. Em que momento a notícia chegou nos seus ouvidos que tudo tinha acontecido? Aí que tá, não chegou. Não chegou. Não. Mas se falava todo dia. O senhor e o Eu e Jovinho. Francisco, nós O Francisco. se falava, era difícil o dia que nós não se falava. Aí passou o primeiro dia, nada. O segundo dia, nada. O telefone não atendia. Aí aquele dia eu estava bem ruim, muita dor nas costas, que eu parava em pé na marra. Eu tenho um problema na coluna, né? No fêmur. Uhum. Eu tenho espondilite, né? Nos ossos. Daí eu liguei para um casal de amigo meu, novinho. Um tinha 22 anos na época e o outro tem 24. Não dá para você levar eu lá na casa do Francisco? Mas como assim, João? Nós acabamos de sair do serviço. Daí, vamos lá, pai, vamos lá. É os que eu conheço mais, né? Na redondeza, Isso quando o senhor ali, estava ligando para ele não lhe respondia. ninguém atendia. O senhor ligava para ela também? Não, para a Justiça? Sim, liguei. Ninguém Ninguém respondia. atendeu. Tá. Aí eu tinha o número da Lolô, mas só que eu tinha perdido o número da Lolô, que meu celular tinha sido roubado. Aí eu não recuperei o número da Lolô. Aí por tanto insistir, né? Aí o Piazinho falou, o marido da Maria, nós chamamos ele de japonês. Aí vamos lá, João, vamos lá. Nós foi lá, né? Tava esperando ele lá na padaria, né? Na esquina da minha casa, lá tem uma padaria. Aí cheguei lá, aí a hora que eu cheguei lá, a primeira coisa que eu fiz foi descer do carro, bater palma, né? Na porta deles. Nada. Saiu o velho, vizinho assim, mas só quase não me pegou porque o rapaz entrou na frente. Me xingando, não sei o quê, vagabundo matou a mulher, não sei o quê. Aí O vizinho saiu já se revoltado. matou, falou, O vizinho que saiu revoltado. Vizinho. Aham. Vizinho. Aí o carro do ML veio buscar tua cunhada, não sei o quê. Daí, a época eu já fui. Não respondi mais nada, já fui descendo, perna seca, assim, o muro, né? A minha amiga segurou eu, né? Eu voltei ao normal, fui voltando ao normal. Daí eu falei, o que o senhor está falando? O senhor fale mais perto do microfone. Isso. O que o senhor está falando? O seu irmão matou sua cunhada. O que? Gritando no meu ouvido, que chega ele lá de dentro e eu pro lado de fora da grade, né? Foi aí que eu subi. Certo. Daí o senhor foi buscar saber o que estava acontecendo. Sim. Daí, Aí já liguei pro doutor Paulo ali. Pro doutor já, Paulo. E já, certo. fui Doutor Paulo atrás. que foi No outro dia atrás. cedinho, né? Entendi. Isso era 8 horas da noite quando eu fiquei sabendo. Claro. Bom, daí o doutor Paulo começou a lhe ajudar, a Sim, tentar sim. entender o que tinha acontecido. Isso. E o que aconteceu? É isso que nós estamos fazendo aqui hoje. O que aconteceu, senhor? Essa pergunta eu pensava que o doutor ia fazer, ele não fez. O que aconteceu? Agora a excelência me pegou. E Não até hoje peguei, eu não. sei. O que aconteceu? É isso que nós estamos fazendo aqui hoje. Até porque, veja só, quem dá pena não são os jurados. Quem dá pena é o juiz. Aham. Nós precisamos saber se o seu irmão matou ou não matou. Essa é a questão. Se o senhor disser que matou, eles vão dizer que matou, o juiz aplica a pena. É simples assim. A pergunta é, o que aconteceu? E essa pergunta é bem difícil, né? Sei. Eu não estava lá. Quem sabe é ele. Mas Então, o senhor chamou o doutor Paulo para ir ver o que tinha acontecido. E o que o doutor Paulo contou para o senhor? o doutor Paulo contou para mim o que todo mundo sabe. Ele matou, teu irmão matou tua cunhada. Então o doutor Paulo sabe que o seu irmão matou a Jusceli. Tá certo. E por que ele matou a Jusceli? Isso é uma coisa também que eu não posso responder, né? Então, o seu irmão vai responder hoje aqui. Quem sabe, Ele né? respondeu já para alguém? Oi? O senhor sabe dizer se ele já respondeu para alguém o porquê que ele matou? Não. Não sabe.
Não sei. Então eu preciso saber. Se ele não fala, eu preciso que alguém fale por ele. Por que que ele matou? Isso é uma coisa que só ele pode responder. O senhor sabe dizer se ele respondeu para o juiz quando teve a oportunidade? Porque nós, antes de vir para cá, tem uma audiência, onde ele tem o direito de ser interrogado pelo juiz e dizer os motivos que levaram ele a cometer o crime. O senhor sabe se ele falou para o juiz? Não sei. Sabe dizer se ele vai falar hoje? Isso também não sei. O senhor soube que os seus advogados e ele pediram ao juiz para que ele sequer viesse aqui hoje? Isso eu sei. O Paulo acabou de me contar. Por doutor que Paulo. que ele não quer estar presente hoje aqui? Não sei. Ele tem vergonha? Porque, como eu disse para o senhor foi criado, né, de uma forma que a palavra honra o homem. Sim, sim. E É a por mesma que coisa que dele, né? e por que que ele não vem aqui falar a responsabilidade dele? Não sei. Sabe se é vontade dele, se é orientação de profissionais? Talvez, né? Talvez. Isso eu não estou afirmando nada, né? Talvez. Ele fala, não tem o que fazer, não tem o que fazer, não volta atrás. Entendi. A Ju não vai voltar aqui na Terra de novo? Ou seja, Talvez pense assim, né? ele já está resiliente sabendo que será condenado. Perfeito. Uma coisa eu sei, arrependido. Isso significa arrependido dizer ele tá, que- né? Então, que ele matou sem motivo? Não sei, ele nunca me contou nada. Nunca lhe Nós contou nada. conversa, nas visitas, mas... Quem que é Sidney? O senhor tem um irmão chamado Sidney? Sidney? É. Tenho. Tem. Sidney eu tenho. Em 20 de agosto, um mês antes praticamente do fato, o João conversa com o Sidney. O Francisco conversa com seu irmão por telefone. O senhor sabe disso? Não, eu não sabia. Que ela estava pedindo o divórcio, que ela queria sair de casa, que ele estava querendo colocar o Gol para vender. Soube disso? Agora, divórcio ele tinha me contado. Soube que ela estava... E por que ela estava querendo se divorciar dele? Não sei, Não sabe. não sei. O seu irmão, na polícia, foi a única vez que ele falou, ele disse assim, que desconfia que sua esposa tinha um caso extraconjugal. Eu perguntei isso aí, eu perguntei para ele, mas ele não quis me responder nada. Ele não respondeu nada. Não. E por que que ele achava que a dona Jusceli tinha um relacionamento conjugal? Inclusive, ele chega a falar que viu ela, o rapaz, no trabalho. Não sei. Não sabe. Uh-uh. Isso se confirmou? Ele trouxe testemunhas para confirmar que ela efetivamente estava tendo um caso ou não? Não, não sei disso. Seu irmão contou para o senhor ou para o advogado que instrumento ele utilizou para matá-la? Se foi revólver, faca ou as próprias mãos? Diz ele que tinha uma faquinha na porta do passageiro. Diz ele que tinha uma faquinha no porta-passageiro. Mas E ele o esfaqueou ela. jeito que matou, ele não falou. Sabe? Então ele usou essa faca dentro do carro ou na casa? Também não sei, não falou. Não falou. Não falou. Ele falou se agrediu ela na frente da filha? Também não falou. A Elu é sua afilhada. Sim. Soube que o sapato, o tênisinho da Elu ficou com manchas de sangue? E aonde que ela manchou de sangue? No carro ou na casa? Essa parte eu só sei por causa da imprensa. Só pela imprensa. É, Porque ele não conta, né? não contou. Por que que ele não conta? Não sei. O senhor sabe aonde a Jusceli foi encontrada morta? Não. Não. Uh-uh. Eu peço à família, se não quiser ver as fotos,
por favor, feche os olhos. Coloca o local do crime para que a gente veja a Jusceli no sofá. Vou colocar uma fotografia aqui para o senhor, senhor. Isso, o movimento do laudo. Aqui. Vou deixar maior a foto. O senhor conhece essa casa aqui? Esse sofá aí? É a casa deles lá? Casa deles. Isso. O senhor não viu ela assim lá? Não vi. Na casa, além dela ter sido encontrada assim, foi encontrado vários vestígios de sangue lá na casa. Então, minha pergunta para o senhor: ele esfaqueou ela dentro do carro ou dentro da casa? Isso eu quero saber também. Eu também quero. Tomara que ele venha falar aqui para nós. O carro. Coloca o carro. Lembra que carro que ele tinha? Um Gol. Um Gol. Sabe dizer se foi encontrado sangue no Gol também? Tinha. Tinha. Sangue no Gol. Então, minha pergunta é: ele esfaqueou a mulher dentro do carro e depois fora do carro? Ele não contou isso para o senhor? Não. O doutor Paulo não contou isso para o senhor? Não. Porque é isso que a gente quer saber. Bom, em que horas ele esfaqueou ela? Porque nós temos, na linha do tempo, 6h30, ele deixa a menina com a babá e segue embora. E depois, no outro dia, ele é preso em Irati. Ele falou para o senhor em que hora que ele esfaqueou e o que ele ficou fazendo das 6h30 da tarde até o outro dia que ele foi encontrado em Irati? Essas partes ele não falou, não. Não falou. Mas é isso que a gente precisa saber, para saber a pena adequada dele. Vamos lá. No dia seguinte, coloca a informação de folhas 1.15. Como ele não foi trabalhar, a turma lá começou a ligar para ele, mandar mensagem para ele, né? Ué, onde é que você está? O que está acontecendo? Qual foi a resposta que ele deu? Ele contou que havia feito ou não contou que havia feito? Não sei disso. Bom dia. Não consigo ir trabalhar hoje. Avisa o João que é o responsável. Por que ele não contou o que tinha feito? Ó, a defesa disse que ele estava perturbado e está me perturbando aqui. Qual era a perturbação que seu irmão tinha? Não entendi. Qual era a perturbação mental que seu irmão tinha? Isso aí deve estar no laudo que ele pegou, não é? No laudo, ele diz o seguinte. Vou mostrar para o senhor o laudo. Coloca para nós o laudo. O que ele respondeu para o médico? Que o fato ocorreu por besteira. Podia ter se separado, mas não se separou. Pegou uma faca e não lembra de mais nada. Acordou na cadeia. Esse é o laudo dele. Ele estava perturbado. O que perturbava ele? Ele tinha algum problema mental? Não, ele tá meio esquisitão, mas problema mental. Ou era o remorso de ter matado alguém? Não, mas quando ele começou a aparecer com esse negócio esquisito aí, ele bem ainda. Estavam bem ainda. Sim, foi ela que levou ele pro médico. Aqui no Curitiba foi ela que levou, lá em Praça Central foi ela que levou? Ela que levou ele. Foi. Então, o senhor poderia contar para nós também se ele contou para o senhor que depois que tudo aconteceu, no local de crime, ele trocou de roupa, lavou as roupas, tentando minimizar o sangue nas roupas dele? Não falou nada disso. Vou mostrar para o senhor aqui, local de crime que foi encontrado num balde, as roupas dele cheias de sangue. Por que ele quis Coisa aí eu tô tirar vendo só agora também. Olha lá, tá vendo aqui? Uhum. Ou seja, o senhor não sabe da verdade dos fatos. Não, a maioria não. Respondeu tudo, senhor. O
senhor não sabe da Ele verdade. não conta. Ele não conta. Não, Muito não. obrigado. Satisfeito. Senhoras juradas, por gentileza, alguma pergunta? Não, podemos encerrar.